Deu certo para a dona Netflix. Infelizmente. Aquela carrasca se deu bem e vamos nos tornar reféns de suas maldades. Eu já imaginei que todo esse plano nefasto daria certo, mesmo com os brasileiros ensaiando um boicote que não deu em nada. Agora, testemunhamos a dona Netflix celebrando seu melhor momento desde 2020, graças às duas estratégias controversas que provaram ser bem-sucedidas. A limitação de contas compartilhadas e o lançamento do plano básico com anúncios resultaram em um crescimento notável da base de assinantes da empresa durante o segundo trimestre de 2023. E bem sabemos como tudo isso vai terminar, com toda a concorrência copiando o que a Netflix fez, de forma igualmente nefasta. Só tem um detalhe bem importante. Gigantes como a Warner Bros. Discovery e a Disney não são a Netflix, tanto para o bem como para o mal. E copiar a coleguinha ainda pode cobrar um preço bem caro no futuro. Durante o último trimestre de 2023, compreendido entre os meses de abril e junho, a Netflix adicionou 5,9 milhões de novos assinantes, elevando o número total de assinaturas pagas para 238,39 milhões em todo o mundo. Essas estatísticas foram divulgadas no relatório trimestral da empresa, que comprovou o impacto positivo das mudanças recentes. E é triste pensar que todos nós, assinantes, vamos nos ferrar bonitos com esse sucesso das estratégias da gigante de streaming. A decisão de limitar as contas compartilhadas foi recebida com alguma resistência por parte dos investidores, que demonstraram inquietação diante do que foi chamado de uma batalha competitiva no relatório para os investidores da Netflix. Dá até para imaginar o Reed Hastings e o Ted Sarandos como autênticos gladiadores de terno, usando toda a sua masculinidade corporativa para gerar lucro a todo custo. A situação foi agravada pelas delicadas questões enfrentadas pela indústria de Hollywood, como a greve dos sindicatos dos roteiristas e do sindicato dos atores, que poderia afetar as plataformas de streaming de maneira totalmente imprevisíveis. Na verdade, as duas greves já estão afetando o setor. Produções paradas e um certo feedback negativo diante das falas equivocadas desses e de outros executivos dentro de Hollywood que ganham milhões de dólares para colocar as plataformas de streaming na situação que se encontram neste momento e tentam culpar os assinantes que dividem as contas de todo o fracasso de suas respectivas plataformas. E são esses mesmos executivos que se recusam a cortar na própria carne dos salários. Como resultado de todo esse cenário apresentado, as ações da Netflix sofreram uma queda de 4% no último trimestre. Porém, analistas acreditam que os investidores podem estar bloqueando seus lucros após um aumento de mais de 50% no valor das ações da Netflix ao longo do ano. A Netflix também alterou a maneira como mede a popularidade de suas séries e filmes, e essa mudança foi crucial para impulsionar o crescimento da empresa. O segundo trimestre é tradicionalmente um período de crescimento mais lento para a plataforma, mas dessa vez os números superaram as expectativas. Os 5,9 milhões de novos assinantes adicionados durante o segundo trimestre foram um dos melhores resultados desde os tempos de pico da pandemia, quando a empresa alcançou 10 milhões de novos assinantes. Ou seja, está tudo funcionando para a dona Netflix, infelizmente. Apesar das críticas iniciais, a limitação das contas compartilhadas provou ser uma decisão acertada. A Netflix estimou que cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo estavam acessando o serviço sem pagar, o que levou à implementação do plano de crescimento baseado em assinaturas individuais. Embora alguns mercados ainda apresentem situações diversas em relação à medida, com alguns usuários ainda podendo compartilhar contas sem maiores problemas, o resultado geral tem sido positivo para a empresa. O próprio comportamento dos assinantes brasileiros é uma prova disso. Por mais que os números locais indiquem uma queda de assinantes na Netflix e um crescimento exponencial de assinantes na Globoplay e no combo Disney Plus com Star Plus, ainda tem muitos brasileiros que mantiveram suas assinaturas na plataforma. E é certo que uma galera migrou para o plano básico com anúncios, apenas para não perder o serviço. E por falar nesse famigerado plano básico com anúncios, ele também está funcionando muito bem para a dona Netflix.
Em um momento em que a inflação impacta os consumidores e muitos buscam cortar gastos com entretenimento, o plano mais barato com anúncios se tornou a alternativa para quem ainda quer seguir assistindo ao Drive to Survive e ter 3 alimentações diárias regularmente. De fato, a Netflix conseguiu inclusive eliminar o plano mais barato sem anúncios em alguns dos mercados mais importantes, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e está considerando fazer o mesmo em outros países, limitando ainda mais as opções do assinante e deixando a conta mais lucrativa para a plataforma. Com um faturamento total de cerca de 8,2 bilhões de dólares e um lucro operacional de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares só no segundo trimestre de 2023, a Netflix se posiciona como líder em termos de engajamento de streaming. A empresa está colhendo os frutos de suas polêmicas decisões, e a tendência é que a concorrência realize os mesmos movimentos. O mundo perfeito pede que aqueles que não concordam com todas as mudanças implementadas pela Netflix que se organizem para realizar o cancelamento em massa das assinaturas. Mas é mais fácil ver o Max Verstappen perder o campeonato mundial de Fórmula 1 em 2023 do que tal fenômeno de cancelamentos acontecer. É difícil admitir isso, mas a Netflix está devidamente incorporada nos nossos hábitos de consumo de entretenimento e acho difícil ver quem passou mais de 10 anos consumindo séries e filmes na plataforma cancelando o serviço de uma hora para outra. Por outro lado, tem um grupo que está vencendo a crise de abstinência da Netflix, por entender que a plataforma hoje não entrega séries e filmes de impacto que justificam o pagamento da assinatura. Neste caso, o cancelamento é algo menos traumático. De qualquer forma, quem paga a conta no final é o assinante. E nesse caso, vai pagar bem mais caro, literalmente.